O mundo foi surpreendido no dia 7 de outubro de 2023, quando o grupo terrorista Hamas lançou o maior ataque a Israel em décadas. Um ataque de magnitude sem precedentes. Nunca tantos judeus morreram em um único dia desde o Holocausto. Cidades foram invadidas por foguetes. Israel foi invadida por terra e pelos céus. Terroristas do Hamas atiraram em carros nas estradas. Atiraram em quem encontraram pela frente. Em resposta, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu convocou 300 mil reservistas e instruiu os palestinos a saírem de Gaza e prometeu reduzir os esconderijos do Hamas a ruínas. Desde então, Gaza vem sendo atingida ininterruptamente por bombardeios intensos. Benjamin Netanyahu, em comunicado à TV, disse que os bombardeios estão apenas começando. O Hamas é a maior organização armada nos territórios palestinos e controla a faixa de Gaza há 16 anos, onde vivem 2 milhões de pessoas. Israel, junto com o Egito, mantém um duro bloqueio à faixa de Gaza desde que o Hamas assumiu o poder em 2007. Desde então, ocorreram vários conflitos entre militantes palestinos e o Estado judeu. O Hamas foi classificado como terrorista por Israel, Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. Israel declarou guerra ao Hamas. A verdade é que não sabemos onde isso vai parar, mas sabemos como isso começou. E é isso que eu vou te contar neste vídeo. Provavelmente esse vídeo não será monetizado por tratar de um tema considerado sensível. Por isso, conto com o seu gostei e a sua inscrição. Bora pro vídeo? Se tivéssemos que cravar uma data para o início dos conflitos naquela região, certamente a maioria dos historiadores cravaria 70 depois de Cristo, pois o lugar onde os judeus viviam e onde Jesus nasceu era dominado pelos romanos. Acontece que desde essa época, os judeus já reivindicavam aquela região, o reino de Judá. Eles se rebelaram contra o exército romano, o primeiro movimento nacionalista que ficou conhecido como a Revolta Judaica. Mas eles não obtiveram êxito. Isso porque 70 mil soldados romanos, liderados pelo general Tito Flávio, que anos depois subiria ao trono, acabaram com os judeus revoltosos. Os soldados enfurecidos com a resistência dos judeus promoveram um terrível banho de sangue. Foram aproximadamente 100 mil mortos. E por fim, ainda incendiaram o Templo de Jerusalém, sobrando dele apenas um muro ocidental de sustentação da esplanada do templo, que viria a ser chamado mais tarde de o Muro das Lamentações, local sagrado para os judeus, o Islã e também para os cristãos. Temos aí a primeira expulsão ao povo judeu, pelo menos a primeira, de grandes proporções. Isso porque em 49, Cláudio já havia expulsado os judeus que se agitavam por uma instigação de um certo Cristo, como conta o historiador romano Suetônio. Com a massacrante expulsão do Império Romano, os judeus foram obrigados a se deslocarem para o norte da África e Europa. Mas quem disse que os judeus desistiriam de sua terra sagrada? 60 anos depois, em 130 depois de Cristo, eles tentaram retomar o lugar mais uma vez, e mais uma vez foram derrotados. Desta vez, além de expulsá-los, o imperador romano Adriano batizou o lugar de Palestina, em homenagem aos filisteus, inimigos mortais do povo judeu. Desde então, aquela região é chamada de Palestina. Depois da queda do Império Romano, em 1553, a região foi passando por diversos domínios diferentes. Em 1516, foi conquistada pelo Império Turco Otomano, que ficou com seu controle até o final da Primeira Guerra Mundial. Apátridas, ou seja, sem pátria. Os judeus espalharam-se pelo mundo. Mas quem disse que as perseguições acabaram? Durante a Idade Média, viviam marginalizados e eram culpados por qualquer revés, como uma colheita perdida ou a chegada da peste, por exemplo. Na Europa Ocidental, os pogroms, lixamentos coletivos de judeus, eram frequentes. Como resposta a essas percepções, no final do século XIX, surge o movimento sionista, teoria desenvolvida pelo húngaro Theodor Herzl. Essa corrente de pensamento defendia que a melhor forma que os judeus tinham para garantir a sua própria segurança era criar um Estado judeu, um lar onde todos os judeus pudessem ser protegidos. Até perto do final da Primeira Guerra Mundial, a região estava sob o domínio do Império Turco Otomano. É só em 1917 que os britânicos fazem a Declaração de Balfour. Nela, manifestam a possibilidade de apoio à causa sionista e a criação de uma pátria para os judeus na Palestina. Para que esse apoio acontecesse, no entanto, a Inglaterra deveria derrotar o Império Turco Otomano e assumir o controle do território. A Declaração de Balfour deixou a entender para os judeus que os britânicos estariam do seu lado, mas os britânicos embaralharam um pouco as cartas. Isso porque, ao mesmo tempo, eles também ajudaram os árabes da Palestina a lutar contra o Império Turco Otomano, que àquela altura era um inimigo comum. Resultado,
o Império Britânico venceu a guerra e passou a dominar a região. Então, a partir do domínio britânico, é hora de fazer valer os acordos da Declaração Balfour. Os judeus passam a retornar à região. No ano seguinte, em 1919, é realizado o primeiro Congresso Palestino que se posiciona contra a imigração dos judeus para a criação de um Estado. E o que exatamente dizia a declaração? Bom, ela dizia basicamente que o governo britânico apoia o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Mas, ao mesmo tempo, a carta também dizia que nada deveria prejudicar os direitos civis e religiosos de comunidades não judias que já estavam ali. É claro que os palestinos não gostaram nada disso, se sentiram traídos e arquitetaram uma sequência de brigas, tumultos e lixamentos em 1920, 1921 e 1929. A partir desses episódios, e alegando que os britânicos não conseguiam proteger nenhum lado nem outro, os judeus formam sua própria força de defesa, o Haganah, e após os conflitos, exigiram uma comissão de inquérito do governo britânico para punir os transgressores, e até foram atendidos, mas também foram punidos. Foi aí que surgiu a famosa política dos livros brancos, em 1922, 1930 e 1939, que limitava a imigração judaica e restringia a compra de terras árabes por judeus. Acontece que na década de 30 e na década de 40, houve um imenso êxodo judeu. Eles fugiam de Hitler, que perseguiu o povo judeu antes mesmo de assumir o poder na Alemanha, e fugiam muitas vezes clandestinamente para a Palestina. Era a chaleira histórica efervescendo mais uma vez. Os conflitos se intensificaram na região do antigo porto de Jaffa. Os árabes se revoltaram com a imigração em massa dos judeus, e os judeus alegavam que a alternativa que lhe restavam para fugir do Holocausto era ir para a Palestina. Com o final da Segunda Guerra Mundial, os britânicos entregam um abacaxi para a ONU, recém-criada. Em 1947, em uma sessão da Assembleia Geral, presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, propôs a partilha do território em 2 estados independentes, a Palestina e o Estado de Israel. Quanto a Jerusalém, ficava sob o regime especial internacional para administrá-la. Em 14 de maio de 1948, é declarada a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, Egito, Síria, Líbano, Iraque e Transjordânia, atual Jordânia, atacaram Israel. Após um ano de conflitos, foi estabelecido um armistício de 1949. Israel ampliou seus territórios anexando Jerusalém Ocidental e novas áreas no centro, nordeste e sudoeste. A Transjordânia conquistou a Cisjordânia e o Egito a faixa de Gaza. Acontece que não foi criado um Estado palestino. Na verdade, parte do seu território foi ocupado por Israel e partes foram divididas, enquanto Israel ficara com um território maior do que o proposto pela ONU. Milhares de árabes foram expulsos e se refugiaram no Líbano, Jordânia e países vizinhos. Foi aí que a imigração dos judeus aumentou consideravelmente. Sobreviventes do Holocausto e judeus espalhados pelo mundo inteiro começaram a imigrar para Israel. Então, em 1964, é criada a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Liderada por Yasser Arafat, em 1967, emerge mais uma crucial guerra para o entendimento da região, a Guerra dos 6 Dias. Mais uma vez, Israel saiu vitorioso e conquistou as colinas de Golã, Cisjordânia e Jerusalém Oriental e a Península do Sinai, ampliando consideravelmente o seu território e estabelecendo os primeiros assentamentos. Aliás, esse assunto merece até um vídeo exclusivo. A verdade é que aquela região é um barril de pólvora que está sempre prestes a explodir. O que aconteceu agora com esse ataque do Hamas é que explodiram dezenas de barris de pólvora de uma tacada só. Só nos resta saber até quando essa chama vai continuar. Mas de uma coisa temos certeza, o fogo começou a se alastrar agora. Um forte abraço e até o próximo vídeo.